Na hora que descobre que é o pai do filho da Seida, Emre acaba ficando bastante desconfiado e acaba se mostrando uma pessoa bem diferente do que ele é, pois no momento que ele está confuso, ele acaba acusando Seida e até mesmo Bahar. Vou te contar como isso acontecerá no decorrer desse resumo, a partir de agora. Então, depois de falar com Edil, Emre vai falar com Atice. Ele chega e pergunta para Enver se ele pode falar com a esposa dele. Enver diz que ele vai chamar. Emre pede para conversar em particular com ela. Enver acha bastante estranho, mas o leva até onde a esposa está. Atice acha estranho a visita, mas para o que está fazendo na hora e vai conversar com Emre. Ela pergunta se ele aceita um café ou um copo de água. Ele fala que não precisa, diz que está bem. Ela insiste, diz que vai fazer uma xícara de café e já volta. E é justamente nessa hora que ela está indo para a cozinha que ela percebe que a filha estava escutando a conversa. Ela para na hora. Novamente Emre diz para Atice que ela não precisa fazer o café não. Diz que ele só quer saber de uma coisa. Atice volta e fica olhando fixamente para Emre. Ele olha para Atice e diz que acha que ela já sabe o que ele foi perguntar. E pergunta se ele é o pai do filho da Seida. Atice escuta tudo que ele diz, mas não fala nada, não responde a pergunta. Nesse exato momento, Serim continua escutando a conversa escondida, mas é surpreendida pelo pai. Ela pergunta por que ele tinha que aparecer naquela hora, logo na hora que a mãe ia contar a verdade para Emre. Emre diz para Atice que o silêncio dela é uma resposta para a pergunta que ele fez. Fala que pelo jeito é verdade. Diz que pelo jeito ele realmente é o pai do filho da Seida. Atice diz para Emre ir conversar com Seida. Fala que é ela que tem que responder a pergunta que ele fez. Diz que é ela que vai dizer se ele é ou não o pai do filho dela. Fala que ela não quer arrumar problema com Seida. Emre conta que Edil escutou uma conversa entre ela e Enver quando ela estava morando lá. Atice diz que a verdade é que Seida nunca disse nada para eles sobre ele. Ele fala que está cada vez mais confuso. Diz que é muito estranho Seida ter aparecido depois de tanto tempo. Fala que é muito estranho ela estar trabalhando na sua cafeteria, estar vendo ele todo dia e não dizer que o filho dela é filho dele. Ele pergunta para Atice o que vai acontecer agora, que ele já sabe da verdade. Diz que ele não sabe o que Seida pretende fazer. Atice não diz nada, somente escuta. Ele pergunta: será que ela espera que ele se case com ela? Pergunta: será que ela vai pedir dinheiro para ele? Atice tenta abrir os olhos de Emre. Diz que se Seida quisesse pedir alguma coisa para ele, já teria pedido. Fala que na verdade ela nem queria que ele soubesse que ele é o pai do filho dela. Ele fala que o problema é que parece que ninguém quer falar a verdade a ele. Nesse exato momento, Enver se aproxima. A esposa conta que Emre já sabe de toda a verdade. Enver diz que ele já está sabendo. Conta que ele ouviu o que Emre disse sobre a Seida. Nessa hora, ele olha para Emre
e diz que entende que ele esteja sem saber o que fazer diante daquela situação, porque realmente a situação é bem complicada mesmo. Diz que no lugar dele, ele estaria do mesmo jeito, mas fala que não vai permitir que ele continue falando mal de Seida lá na casa dele. E diz que se ele quiser, ele pode ir até a casa de Seida e questionar por que ela não disse a verdade a ele. Diz que na frente dela, ele pode até dizer tudo o que ele pensa dela, mas na frente dele ele não aceita. Pede para Emre, por favor, não dizer mais nada sobre a Seida, porque se ele continuar falando mal dela ali na casa deles, a amizade deles vai acabar. Emre fica em silêncio nesse momento. Algum tempo depois, Emre bate na porta da casa de Seida. Ela abre a porta e pergunta o que foi. Ele diz que precisa entrar. Ela pergunta por quê. Ele fala que depois que ele entrar, ele dirá. Ela diz que não vai permitir a entrada dele não, porque ela está ocupada. Diz que ela vai receber visitas. Ele fala que precisa falar com ela naquela hora. Ela diz que então está bom, mas pede para ele falar logo. Ele pergunta se ela deixou de contar alguma coisa para ele. Ela fala que é claro que não. Diz que ela não precisa falar nada com ele. Fala que é ele que foi até lá para falar com ela. E diz que se ele não tiver nada para falar, pode ir embora, porque ela realmente está ocupada. Ele olha fixamente para ela e pergunta se o filho dela é filho dele. Ela fica em silêncio por um momento, mas logo em seguida diz que não é. Ele fala que ela está mentindo. Diz que sabe que ela cometeu muitos erros, já mentiu muito e pede para ela dizer a verdade. Diz que nem adianta ela negar. Conta que ele falou com a Tice e nela ele confia, pois sabe que ela não mentiria para ele. Seida pergunta se faria alguma diferença se o filho dela for filho dele. Pergunta se ele levaria o filho dela para a casa dele ou se iria querer se casar com ela. Fala que ela gostaria muito de saber o que ele iria fazer se o filho dela for filho dele. Ele diz que o que ela disse é estranho. Fala que não sabe o que ela pretende e em seguida diz que se ele não a conhecesse muito bem, ele não saberia o que pensar. Ela pergunta do que ele está falando. Diz que ela não é esse tipo de pessoa que ele está dizendo. Ele fala que na verdade ele já não sabe mais de nada. Diz que depois de tanto tempo ela o encontrou a cafeteria dele e diz que é muita coincidência ela estar procurando emprego e ir parar justamente no seu café. Pergunta se ela estava o seguindo. Pergunta se tudo foi um plano. Seida fica sem palavras nessa hora, mesmo apesar de estar bastante irritada com tudo que está ouvindo. Ela continua escutando sem interrompê-lo. Por enquanto, ele pergunta se barrar também faz parte do plano dela. Fala que ela apareceu na loja dele por coincidência ou foi ela que mandou barrar ir até lá. Ela fala que a conversa acabou. Manda ele sair da casa dela, ir embora de uma vez. Diz que ele não tem mais nada para fazer na casa dela. Diz que ele a conhece muito mal, apesar de conhecê-la há tanto tempo. Fala que ela nunca pediu nada para ele. Diz que ela não quer nada dele. E fala que nunca mais ela quer sequer olhar para a cara dele. Diz que ela sempre se virou sem a ajuda dele e vai continuar se virando. Diz que o Arda é o filho dela
e é por isso que ela nunca quis pedir a ajuda do pai dele. Diz que ela sempre cuidará do filho dela da melhor forma possível, mesmo sem poder conviver com ele. Agora é a vez de Emre ficar em silêncio e muito mais confuso ainda. Ela pergunta por que ele tem tanto medo. Pergunta se ele achou que ela iria querer se casar com ele por causa do filho, ou iria querer ficar dependendo do dinheiro dele para viver. E fala que ela tem uma novidade para ele. Diz que ela nunca dependeu do dinheiro dele e nunca dependerá. Fala que ele não precisa se preocupar, pois ela nunca mais vai querer sequer olhar para a cara dele. E novamente fala para ele sair da casa dela. Ele diz que não vai embora. Ela fala que ele vai sim, pois se ele não sair de lá imediatamente, ela vai pedir ajuda e pergunta se ele entendeu. Sem ter muito o que fazer, Emre vira as costas e vai embora. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.